Você já ouviu a frase, o que é seu tá guardado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história de José. José, ele era filho de Jacó com Raquel. E a Bíblia conta que Jacó tinha um carinho muito especial por esse seu filho. E certo dia, ele o presenteou com uma túnica, e a partir dali, os seus irmãos passaram a odiá-lo porque viram esse carinho que o pai tinha por ele. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. José, por volta dos 17 anos, ele teve 2 sonhos. E ele compartilhou desses sonhos com sua família. O primeiro sonho que ele teve é que ele via os 11 feixes de trigo dos irmãos dele se dobrarem, se curvarem diante do feixe de trigo dele. E o segundo sonho que ele teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. A Bíblia fala que depois que ele contou esses sonhos, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais e o seu pai a refletir sobre o que ele havia dito. E logo de cara nós já podemos aprender que nós devemos tomar cuidado com quem nós compartilhamos o nosso sonho. Enquanto o pai de José refletiu sobre o que ele disse, os seus irmãos sentiram inveja e ciúmes dele. E aí depois desse acontecimento, num certo dia, Jacó pediu para que José fosse atrás dos seus irmãos que demoravam para retornar do trabalho. José foi, e quando eles o avistaram, eles disseram: "Ah, vem aquele sonhador, vamos matá-lo." Mas um dos irmãos se opôs a isso e tentou escondê-lo para buscá-lo depois. Só que os irmãos o venderam para os mercadores que ali passavam, e esses mercadores o venderam para o oficial do faraó, que se chamava Potifar. Na casa de Potifar, José chegou para ser escravo, mas Potifar gostou tanto dele que o tornou administrador dos seus negócios. A Bíblia fala que Deus estava com José, então tudo que ele colocava a mão tinha bom êxito. Quando Deus está conosco, não importa onde nós estejamos, esse lugar será abençoado. O seu trabalho será abençoado, não por causa do seu chefe, por causa da quantidade de conhecimento que você tem, mas porque Deus está com você. Infelizmente, na casa de Potifar, a esposa dele se atraiu por José e tentou assediá-lo. Mas como José não cedeu, ela segurou a túnica dele e espalhou a notícia que ele havia tentado abusá-la. Conclusão, José foi parar na cadeia. E na cadeia, o que aconteceu com José? Na cadeia, José se tornou responsável por tudo que acontecia lá. Entenda que quando nós cultivamos um relacionamento com Deus, não importa o lugar ou a situação, nós somos abençoados por Ele. Aprenda a cultivar um relacionamento com Deus. Aprenda a levá-lo onde quer que você vá. Deus conhecia o coração de José, sabia que ele era íntegro, que ele era fiel, que ele era bondoso, e por isso onde quer que ele estivesse, ele era abençoado. Bom, depois de um tempo na cadeia, José interpretou o sonho de 2 prisioneiros. Um deles voltaria para trabalhar na casa do faraó e o outro seria executado. E assim aconteceu. E José pediu para que esse que voltou a trabalhar na casa de faraó se lembrasse dele quando estivesse lá. E depois de muito tempo, faraó teve 2 sonhos e nenhum dos sábios que haviam no reino conseguiram interpretar o que aqueles sonhos queriam dizer. Então, nessa ocasião, o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó. E o faraó mandou chamá-lo da prisão para ver se ele conseguia interpretar os sonhos que ele teve. No primeiro sonho, o faraó via 7 espigas bonitas que eram engolidas por 7 espigas de milhos feias. E depois, no segundo sonho, ele via 7 vacas gordas, fortes, formosas, que eram engolidas por vacas magras. E mesmo depois que elas comiam, elas continuavam com a mesma aparência. E aí José, com a ajuda de Deus, conseguiu interpretar os sonhos do faraó. Nesses sonhos, Deus estava os avisando que eles passariam por 7 anos de fartura, mas depois desses 7 anos, por 7 anos de fome. E então, o faraó instituiu José como governador do Egito. José cuidou de toda a administração para que os mantimentos fossem guardados e suficientes para que eles vivessem bem durante os 7 anos de escassez. Passados os 7 anos de fartura, toda a terra começou a passar fome. E o que vocês acham que aconteceu? Os irmãos de José tiveram que ir até o Egito pedir alimentos. E quando chegou lá, os irmãos de José se encontraram com ele. Eles não o reconheceram até que José se revelou a eles. Mas o que nós faríamos no lugar de José? Muitos de nós pensamos, quando eu chegar no topo eu vou me vingar.
Quando eu chegar no topo, eu não quero nem saber de quem não me ajudou quando eu estava mal. Nossa cabeça é egoísta. Nós nos pensamos em nos vingar, em retribuir o mal com o mal. Mas Deus abençoou José justamente porque o coração dele não era assim. Lá em 1 Pedro 4,9 diz assim: não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aqui está o que eu comecei a dizer lá no vídeo. Sabe aquela frase lá, o que é seu tá guardado? Isso aí, nós somos abençoados por herança. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir. As pessoas podem te invejar, ter ciúmes, podem tentar fazer o mal, como os irmãos de José fizeram com ele, mas a bênção de José, ela estava por herança, estava com o nome dele, era para ser dele, era para ele chegar naquela posição. E ele conquistou isso, independente das situações ruins que ele passou na vida dele. E quando os irmãos de José foram até ele o supriu. Ele deu tudo o que eles precisavam. Ele chorou na presença dos irmãos dele e os perdoou. Ele trouxe o pai dele para perto, trouxe o outro irmão dele mais novo, que ele não conhecia, e trouxe todos os seus irmãos e os estabeleceu perto dele, para que ele pudesse cuidar de todos eles. Eu sei que não é fácil ter o coração como o de José, mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro 4, versículo 10 em diante o seguinte: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha só, os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que praticam o bem. Se você quer amar a vida e viver dias felizes, você precisa praticar o bem. Você precisa orar e perseverar em manter a paz. Não é fácil, mas quando nós aprendemos a ter a predisposição a perdoar e abençoar os outros, ainda que te façam mal, se você estiver com Deus, se você andar com Deus, todo mal se transformará em bênção. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aí para que eu saiba. Comente aqui embaixo o que mais falou com você e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.